Fala pessoal, tudo bom? Bom, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. A gente vai dando continuidade, né, aos nossos padrões de projeto. A gente vai fazer um outro padrão de projeto também bastante interessante. A gente continua no padrão de projeto de criação de objeto. Então, recapitulando aqui os dois vídeos que já tivemos sobre padrões de projeto, a gente teve o Factory, né, de forma simples, pensar. Eu preciso construir objeto. E o que o Factory, e mais uma vez, sem eu precisar me preocupar em decorar qual algoritmo que faz aquilo, porque o algoritmo é a implementação de acordo com a minha necessidade. Então, o que vale para mim? Pô, para que vale o padrão Factory? O Factory é um padrão, é um comportamento que ele é ótimo para preciso criar objeto dado algumas circunstâncias, né? Seja ela igual no caso aqui, que foi o que a gente fez de envio de pacotes. Então eu tenho um produto, eu preciso enviar. Dada ocasiões, pode ser que enviar por um determinado provedor, determinado fornecedor, fica mais barato, enviar por outro fica mais barato, ou eu só tenho determinado provedor como opção. Então a fábrica ela me ajuda a dar essa dinâmica de criar objeto. E o que é importante nisso? Bom, lá dentro do meu código gigante eu tenho um pedaço que ele tem que se comportar em qual objeto ele vai criar para mim, de acordo com a minha regra, e isso deixando desacoplado, né, que foi o que a gente fez. Depois a gente falou de um outro padrão de projeto também, que é muito comum dentro das aplicações, que é o singleton. Qual que é a finalidade do singleton? Mais uma vez, criar objetos. Só que dessa vez, a nossa limitação é, dado alguns objetos, eu não preciso, ou não gostaria, ou não devo criar esse objeto a cada vez que eu necessito. Então a gente põe na criação dele, né, na construção desse objeto, um método onde eu tenho o controle e eu faço o controle da criação desse objeto. E aí assim eu construo esse objeto garantindo que eu vou ter uma única instância e isso me deixa tranquilo ali para trabalhar com uma única instância do objeto, beleza? Hoje a gente vai falar então de um outro padrão de projeto e esse é bem curioso, que é o prototype, né? O prototype, por exemplo, quando a gente fala do JavaScript, que já é uma linguagem que traz prototype, eu não preciso. A própria linguagem me traz essa condição de prototipar, criar ou clonar objeto. Então o que a gente vai falar? O que a gente vai ver? Vamos aqui seguir para a nossa documentação, né? Então o que eu quero, galera? Quando a gente cria um objeto, então imagina aqui que eu tenho um objeto, tem um objeto aqui, produto, tá? E dentro desse objeto a gente tem lá N coisas, porque vale observar que a criação de um objeto, ela pode ter as nossas propriedades. As nossas propriedades, né? Eu tenho lá dentro métodos, enfim, eu tenho dentro do meu objeto uma série de coisas que eu tenho para poder executar o nosso objeto. E a criação desse objeto, ele tem um custo, né? Ok, a gente pegar objetos mais simples, que a gente chama até de pouco, né? Que são objetos simples que eu não tenho ou necessidade de injetar alguma coisa, ou até mesmo cálculo, né? Imagina situações onde eu tenho cálculos aqui para ser feito a criação daquele objeto, e quando ele é instanciado, ele faz outras chamadas, eu tenho um custo disso daí. E dada algumas situações, principalmente quando a gente começa a mexer, por exemplo, né, com programação funcional, que é um exemplo muito comum que a gente fala, olha, não altera o objeto, cria um novo objeto e a partir da mudança daquele objeto você retorna ele para você ficar mais fácil os seus testes unitários. Então esse é um padrão que ele é extremamente simples e mais uma vez não é o algoritmo que vai me dar o poder disso, né? É eu saber o que eu tenho que ser feito. Por quê? Porque eu vou ter algoritmos que já criam esse padrão. De repente eu tenho uma lib que já faz isso pra gente por meio de reflection, metadata. Então não é exatamente, olha, preciso decorar esse algoritmo, que é esse algoritmo que eu vou utilizar. E esse é um padrão que ele ajuda a gente a fazer o quê? A literalmente clonar esse objeto. Então, se eventualmente eu tive todo um custo para criar esse objeto, né, e não imagina só um new, como eu falei, no ambiente mais complexo, e não vale aqui eu tentar colocar um monte de funcionalidades que venha deixar mais complexo. Por quê? Porque no fim a gente só vai bagunçar e a gente vai perder o foco. Quando eu tenho esse cenário de objetos mais complexos, é interessante que eu tenha algo que me simplifica o clone, a criação desse objeto a partir de um objeto que já contém informações. Na orientação objeto, o que a gente sabe? Os objetos, eles trabalham por referência. Então, se eu tenho uma situação onde eu tenho var p igual a new produto, beleza? E eu tenho aqui um var p, vamos colocar aqui p1 e aqui um p2. Se eu fizer com que
P2 receba P1, o que vai acontecer na orientação objeto? Eu vou ter a passagem de referência de memória. Logo, todos os dados alterados, tanto em produto 1 quanto produto 2, vai refletir no mesmo ponto, e aí a gente pode imaginar a bagunça, né? Seja, por exemplo, um produto que foi vendido e eu ter, de repente, uma venda do mesmo código do meu produto para 2 clientes e a bagunça ali na hora de entregar. Seja, por exemplo, numa questão bancária, onde eu aponto para a mesma referência da conta do cara e isso poderia dar problemas. Então, esse partner, né? Esse padrão, ele simplifica nesse ponto pra gente. Então, o que ele já faz? Olha, eu vou te dar instruções, ou melhor, de como você criar esse prototype, né, que a gente chama de prototype, ou clonar um objeto. E aí, simples, né? Mais uma vez a gente percebe, galera, os design partners, os padrões, eles têm nomes bonitos, são nomes que vão conectar a gente sempre a uma ideia, beleza? Então, vamos criar aqui mais uma pastinha, vou colocar aqui um 3, vou criar um novo projeto console application também, tá? A gente vai criar ele chamando prototype. Tá errado? Não, tá certo. Prototype. Beleza? Criamos aqui o nosso projeto. Beleza? Agora vamos desenvolver esse projeto, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Mais uma vez, vamos simplificar, já deixar esse cara aqui numa classe, program. E aí a gente também já deixa o método main aqui construído pra gente. Então vamos lá, vamos criar. Primeiro de tudo, vamos criar então uma interface para representar. Eu vou sempre usar a interface, galera, porque a interface ela é muito boa, porque eu quero sempre que perceba que, além, né, do padrão que a gente está falando, como a gente falou, são vários algoritmos, é sempre perceber que junto com o padrão e junto com esse polimorfismo que a interface traz para a gente, expandir o meu objeto, ele causa, não é nem causa, né? Cria maior facilidade. E é um dos princípios do desenvolvimento de software natural, é a evolução do software, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui uma interface, então, e aí vem um ponto, tá? A gente já falou isso num dos vídeos sobre testes unitário, o quanto interface ajuda a gente, porque eu não começo, é óbvio, né? Que a gente já tá numa discussão um pouco mais madura, mas quando eu tenho essa coisa mais madura do desenvolver, a gente percebe que fica mais fácil. Eu estou trabalhando num contrato e não na implementação. O contrato ele vai me guiar ali para como eu vou implementar. Então, nesse caso, a gente vai criar uma interface, vou chamar de iProduct Prototype, beleza? Então, criamos aqui uma interface, vou tirar esse interno aqui, criamos uma interface e agora a gente vai criar o seguinte, ó. Então, o que vai acontecer? Essa interface, ela vai devolver uma implementação, e aí reparem, né, que a gente está falando da nossa interface, que é um contrato. Logo, o que eu vou perceber aqui? Pô, não me importa, né? De repente eu tenho um produto de uma forma, preciso implementar um produto com uma outra característica, eu estou trabalhando por contrato. Isso facilita dentro do meu código. Cada vez que eu chamar um clone, né, que é o nosso método aqui, que vai ser o importante para a gente, baseado no contrato, eu estou pouco importante. Se amanhã eu tiver um produto com características diferentes, a minha aplicação não vai quebrar. Por isso que a gente fala aqui do polimorfismo, beleza? E vamos colocar mais um método aqui para a gente ver uma funcionalidade mais prática aí de um método funcionando, beleza? Então criamos aqui uma interface. Agora vamos fazer uma implementação dessa interface. A gente vai vir aqui e aí a gente vê agora Product. A gente vê aqui agora a nossa implementação da interface. Então eu vou vir aqui e vou dar um iProduct Prototype, tá? Então a gente já tem aqui agora o ponto, olha, vamos até fazer isso aqui, ó. Falou, ó, seguinte, você vai ter que implementar esses dois métodos. E aqui entra o ponto que a gente sempre tá falando, galera, que é óbvio que o algoritmo importa, é o algoritmo que vai funcionar, né? Mas reparem, né, que eu tenho aqui agora a minha necessidade, eu enxerguei o motivo de eu ter usado o prototype. E o melhor dos mundos, cara, pô, eu tava lá desenvolvendo e, meu Deus, preciso agora aqui criar um clone de um objeto ou pegar as propriedades do objeto, fazer modificação, enfim, trabalhar aquilo ali. Lembrei de um padrão. Agora eu vou lá na documentação, Stack Overflow, ChatGPT, não importa. Eu vou onde eu preciso ali de uma implementação. Óbvio, né? Os caras, por mais que falam do ChatGPT, ele não vai dar o código exatamente ali, mas eu sempre vou ter uma referência, porque agora eu sei
o que eu preciso fazer, beleza? E com o teste unitário eu estaria mais tranquilo ainda, porque eu já conseguiria fazer algumas validações do que eu preciso, como validação de propriedades e etc, beleza? Para simplificar, vamos fazer o seguinte aqui então, vamos criar um campo só, tá? Então vai ser um produto com o nome só, isso. Qualquer outra coisa que eu fizesse aqui, a gente só iria aumentar a complexidade da propriedade que a gente vai fazer, do método que eu vou precisar, e não vai estar envolvido diretamente com a nossa funcionalidade de prototype. Então, se eu tivesse 20 métodos, 20 propriedades aqui, 20 métodos, a gente só ia seguir esse detalhe, beleza? Então, a gente vai vir aqui, ó, public, vamos criar um setor aqui mesmo. Vamos criar aqui, então, string name, tá? Então, a gente vai vir aqui, this name igual a name. O que é isso aqui? Só para a gente garantir, né, que a nossa construção do objeto vai ser feita pelo construtor. Poderia utilizar a property, tá? Mas eu particularmente prefiro mais a questão do uso do construtor, porque o construtor, ele é o que a gente tem dentro da orientação objeto, que fala, olha, para um objeto ser construído, eu preciso desse parâmetro. Se você não me passa esses parâmetros, não tem motivo para esse objeto ser construído, beleza? Outro cara também, para ficar fácil aqui para a gente, vamos colocar aqui um console log, vamos colocar aqui uma interpolação, vamos colocar aqui uma interpolaçãozinha, e vamos dizer o seguinte, ó, enviado, aí a gente coloca aqui o nome, quem chamar esse cara, a gente vai ter aqui a nosso envio, tá? Então o método aqui, obviamente, o método, né, deveria fazer mais sentido, de repente eu receberia ali por injeção de dependência aquela fábrica que a gente construiu, ele não é o importante pra gente. Quem que é importante aqui nesse momento? Esse cara aqui, ó. E olha só então, galera, o que a gente vai fazer? Qual que é a finalidade do meu clone? É pegar os dados que já foram criados, utilizar esses dados sem a necessidade de recriar, então eu mato aquele custo de recriar o meu objeto, já usando os valores que ele tem. Então, no fim, né, com uma classe aqui de forma mais simples, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, retornar aqui, então, return new product, tá? O meu objeto. Então, vamos colocar um outro cara aqui, private, sei lá, int price. Podia ter colocado um decimal, mas acabei colocando aqui um int, tá? Então, a gente colocou mais duas propriedades. Eu vou garantir, então, que aquelas propriedades que já tá em contexto da minha classe, ou seja, já tá dentro da minha instância, eu vou utilizar quando eu chamar o método main, beleza? E agora, simplesmente, a gente vai utilizar a nossa aplicação. Então, o que eu vou fazer? A gente trabalhou por contrato, então eu posso fazer aqui iProduct prototype original product, tá? Então, a gente vai criar aqui um produto original, vamos colocar aqui, ó, laptop, e vamos colocar aqui que ele custa 1.000, beleza? Então a gente colocou aqui um valor. Ok, quando eu utilizo o construtor, eu estou criando um novo objeto. E aí, como eu falei para vocês, se eventualmente eu fizesse isso daqui, né, que é cloned product e passasse original product, posso ter uma falsa sensação, um falso positivo de que são dois objetos diferentes. Mas quando se trata de orientação a objeto, a gente está falando de dois objetos apontando para a mesma referência de memória. O que na prática isso seria, pessoal? Seria o seguinte, ó, imagina aqui, vamos fazer bem simplão aqui, tá? Imagina, de forma bem tosca, tá? Imagina isso aqui que é a minha memória e eu tenho lá os meus pedacinhos, né, os meus slices da minha memória, aqui. E quando eu faço uma instância de um objeto, eu vou lá do new product. O que eu estou fazendo, na verdade, é pegando esse cara aqui e usando as referências de memória. Então, aqui eu tenho um endereço, tá? Sei lá, de forma bem tosca, que fique claro, né? Nas literaturas, isso muito mais gosto. Então, aqui eu tenho um endereço da minha memória, beleza? O que acontece, então, quando a gente passa esse valor aqui para um cara? Então, que é o tal do que a gente acabou de fazer. Se eu vier aqui, o var P2, recebendo esse P1, né, considerando aqui, vamos continuar aqui, que esse P1 aqui, esse cara foi instanciado no nome de variável de P1, no fim, esse cara aqui também aponta para o mesmo referente de memória. Ou seja, qualquer coisa que acontecer ali, eu vou ter a mudança em ambos, tá? Então, isso não é interessante. Outro approach que eu poderia fazer era vir um new product
Como eu não acabei não criando lá, tá? Mas eu criaria propriedades e pegaria as propriedades. Então, setaria todas as propriedades também, seria um trabalho. O que que eu percebo? Poxa, corno job, né? Puta, lá vai eu fazer tudo de novo. Então, por conta disso, a gente aplicando o padrão, agora fica muito mais simples, ó. A partir do meu produto original, eu tô clonando, eu tô recebendo aquele objeto ali. Então, todas as propriedades, e vale observar que todas as propriedades que você definiu, de repente, lá dentro, eu poderia ter aqui, vou até colocar, né, sei lá, não, vamos colocar assim mesmo, private int ID. De repente eu tenho aqui uma propriedade ID que eu não vou receber pelo construtor e que está dentro da mecânica do meu código. E aí vale, né, vai depender da situação que eu estou trabalhando, onde, pô, não faz sentido, né? O ID que ele foi construído aqui não faz sentido. Então, por exemplo, num cenário onde eu tenho aqui, vou colocar qualquer coisa, tá? Só para não dar trabalho. Ia criar um método handle aqui, mas não precisamos. Então eu criei esse cara, imagina que num cenário desse aqui, por exemplo, não faz muito sentido. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu clonar o meu ID, eu posso ignorar, por exemplo, essas propriedades. Lembrando, de novo, né? O clone é o clone do que eu preciso. Se é um exato do meu objeto lá, a gente vai construir exatamente igual, beleza? Então, dito isso, a gente volta aqui e a gente tem agora os nossos objetos clonados. No fim, né? Se eu chamar aqui original product ship e cloned ship, a gente vai ter esses dois objetos aí sendo chamado com as mesmas... Opa, só desculpa aqui, a gente está com outro código. Vou só vir aqui, tá? Vamos setar aqui para o nosso código que a gente acabou de criar. Então tá aqui, ó, os dois aqui foram criados, tá? Então se eventualmente também, né, eu tivesse lá alguma outra propriedade que eu quisesse mudar, então se eu quisesse fazer um getter e setter aqui, por exemplo, nosso private, então, sei lá, eu tenho aqui um public void set name, e aí a gente tem um diz name igual a name que eu vou colocar agora, vamos colocar agora aqui. Então você, obviamente, né, tudo depende de como a gente está construindo. Se eu quisesse mudar esse meu objeto clonado, então a gente teria agora uma forma mais controlada aí, que é uma das características set. Espera que eu já vou dar uma olhada. Aí um detalhe, tá? De fato, reparem que eu estou trabalhando para o meu contrato, então a gente só vai jogar essa propriedade lá, void set name recebe string name, e aí a gente tem essa propriedade aqui controlada. Então, novo produto, beleza? Então, reparem, clonei o meu objeto, e aí ó, como é que a gente vai trabalhando de acordo com a minha necessidade. Clonei meu objeto, peguei todas as propriedades. De repente eu tenho propriedades ali que eu quero modificar, a gente vai continuar da mesma forma que a gente faz, criando os métodos para ficar mais seguro, beleza? Então, recapitulando, galera, de fato é um pattern, assim como os demais, eu sempre acredito que os patterns, eles são simples, né? Quando a gente está lendo ali o peso que a gente põe nele, o primeiro ponto que eu tenho que entender é a necessidade de um padrão. Então, o padrão aqui, por isso que no fim você vai ver, tá de sacanagem, cara, que esse negócio é simplesmente clonar. E aí vocês podem fazer de N forma, de repente alguém usou uma lib para fazer o clone de objeto, ou alguém usou um reflection aqui com type, né, para ficar um pouco mais ali refinado e dar uma dinâmica melhor, porque cada objeto já tem sua forma de trabalhar, identificar o que é propriedade, o que não é, e fazer uma coisa mais automática, né? Não é nem automática, beleza? Então, um padrão de projeto, algumas linguagens, como eu falei para vocês, o JavaScript, a gente já tem o prototype dentro dela lá, né? Então eu consigo, com o prototype, fazer essas características de estender, de clonar os objetos, enquanto na linguagem do C# a gente utiliza o padrão para fazer isso daí, beleza? Em outras linguagens a gente utiliza padrão, assim como no próprio JavaScript eu posso sim implementar um prototype para customização, beleza? Galera, então é isso aí, ok? De novo a gente vai subir esse código lá. Valeu, um forte abraço aí para todo mundo e até a próxima, até o próximo padrão. Valeu!